Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. Hoje nós vamos discutir câncer. Câncer, uma das principais causas de morte no mundo. Com todo esse combate que nós temos ao câncer, ele ainda causa muita morte. E hoje nosso convidado é o Dr. Rodney Macambira. O Dr. Rodney Macambira fez residência no Centro Oncológico Antônio Emílio de Moraes, na Beneficente Portuguesa de São Paulo, em convênio com o Hospital Israelita Albert Einstein. E hoje ele é um dos médicos coordenadores da Oncológica do Brasil, aqui em Belém, em convênio com o Hospital Israelita Albert Einstein. Então, ele é uma das nossas referências em câncer. E eu vou começar discutindo com ele o trivial. Rodney, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Eu queria fazer uma pergunta pelo câncer mais comum, eu acho. Câncer de pele. Devido à nossa condição de calor e do sol aqui, isso é comum na nossa região? Com certeza, Eduardo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje, podendo falar um pouquinho desse assunto tão importante para a população. O câncer de pele, sem dúvida nenhuma, é o câncer mais comum no mundo que nós temos. E a nossa população aqui no nosso estado, com certeza também se faz perceber que é um câncer muito frequente. Com certeza, com a graça de Deus, é o câncer de pele. Quando a gente fala em câncer, o mais bonzinho que nós temos é o câncer de pele basocelular, que é aquele câncer provocado pela exposição solar de longas décadas, desde o nascimento até a fase adulta. Mas é óbvio que nós também temos aquele câncer de pele pior, invasivo, onde dentre deles a gente se destaca o melanoma, que é um câncer mais agressivo, com risco potencialmente fatal. O nosso amazônida, que viveu a vida toda nesse calor e agora eu acho que está muito maior, o calor está mais intenso. Eu lembro que eu ia de pad para o colégio e que a gente conseguia aguentar 1h da tarde. Agora está muito difícil conseguir aguentar. Mas esse nosso paciente, ele é mais propenso ao tipo de câncer? Quando a gente fala, a gente tem que poder separar um pouquinho o calor da exposição solar. Obviamente, quando eu morava em Belém também, há 8, 9 anos atrás, também era a mesma coisa. Talvez a gente tenha a impressão que hoje a gente está com mais calor. Mas o que temos que entender é que o fator maior para o câncer de pele é a exposição solar, que também está maior hoje devido ao aumento do efeito estufa, a poluição, perda da camada de ozônio e tal, outras coisas mais. Entendeu? Mas quando a gente coloca em raciocínio, coloca em fator de risco, a exposição solar, sem dúvida nenhuma, continua sendo a maior causa do câncer de pele no mundo. O basocelular geralmente era cirúrgico, né? É um câncer cirúrgico. Cirúrgico, tira e resolve. E o melanoma? Pois é. Primeiro, o basocelular, como você falou, cirúrgico, mas com algumas precauções importantes. Quando a gente tem uma lesão suspeita, procuramos um médico. Esse médico vai indicar uma cirurgia ou não nessa lesão. Mas a lesão tem que ser tirada de modo completo, sem deixar margem, que nós chamamos na linguagem médica. Se a cirurgia for completa, está curado, entendeu? Chance de recidiva, dependendo da profundidade. Agora, o melanoma que você perguntou, esse sim é um câncer do mal. É um câncer que, muitas vezes, quando não detectado inicialmente, pode ser detectado em casos avançados e já com metástases e outras partes do corpo acometidas pela doença, infelizmente. Rodney, eu sempre peço para meus pacientes, nos exames comuns, o hemograma VHS, velocidade de hemossedimentação. Desde que eu era aluno de medicina, isso tem quase 40 anos, a velocidade de hemossedimentação alterada, acima de 100, a gente suspeitava de câncer. Quando eu era aluno, era câncer de tuberculose. Então, câncer. E hoje, quando a gente pega isso aí, tu sai procurando. Em mulher, câncer de pele ou câncer de mama. O câncer de mama é muito comum em mulher? O
câncer de mama é o mais comum nas mulheres após o câncer de pele. Então, Tá? o câncer de pele é mais comum ainda. Quando a gente coloca numa progressiva, qualquer estatística mundial ou nacional, o câncer de pele não melanoma é o mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. Após ele, a gente coloca nas mulheres o câncer de mama, sem dúvida nenhuma. Então, o câncer de mama hoje, na fase inicial, cura. Nem todo câncer, eu falo muito para os meus pacientes, eles, meus alunos, falam muito, nem todo câncer é igual. Apesar de a gente achar que o câncer, eu tenho câncer de mama, minha sobrinha teve, minha vizinha teve câncer de mama, esse câncer de mama é igual? Não, não é bem assim. Existem alguns aspectos moleculares importantes no tratamento, mas de modo geral, câncer de mama inicial tem um risco maior de cura. Tem uma chance maior de cura. Uma chance maior de cura. Assim é a regra geral. Mas tem todo câncer é igual. Às vezes tem cânceres iniciais que precisam de certo acompanhamento ou tratamento subsequente. Mas a regra é essa, realmente. É a regra. Em homem, a gente suspeita próstata e pulmão. Câncer de pulmão, hoje, ainda é tão grave como antigamente? É um câncer grave. É o câncer responsável pelo maior número de mortes no mundo ainda. É o câncer de pulmão. Isso. Então, existe uma maneira de eu pedir um exame? Não vamos chegar ainda no PET scan. Daqui a pouquinho você vai falar o que é o PET scan. Mas assim... O famoso PET scan. O famoso, todo mundo fala de PET scan. Hoje, no mundo, existe uma maneira de... O indivíduo fez 40 anos, é fumante, ainda existe um exame comum, tipo um raio-x, para chamar a atenção ou não? Uma excelente pergunta, Eduardo. A gente sabe, na literatura hoje, a gente tem 3 grandes estudos. Uma meta-análise chinesa, uma meta-análise americana e um estudo, se não me engano, canadense, tá? Que tentou responder essa pergunta. Pacientes com câncer de pulmão ou pacientes que nunca tiveram ou não têm história de câncer de pulmão. Vale a pena fazer um raio-x? A resposta foi não. Hoje a gente sabe que pacientes com uma alta carga tabágica se beneficiam, nesses estudos, foi demonstrado isso, de pelo menos uma tomografia de tórax sem contraste, entendeu? Anual. A partir de 3 consecutivas negativas, a gente não faz mais. Mas, infelizmente, alguns outros estudos já vieram contra isso por causa dos custos. Porque a gente colocar isso para a população em geral, a gente não tem isso. Mas a gente sabe, na oncologia a gente sabe disso, que foi um dado importante, foi um estudo, se não me engano, uns 3 ou 4 anos atrás, publicado no Congresso Americano de Oncologia, e que mostrou que a tomografia de tórax sem contraste, ela pode ser, sim, um exame de detecção precoce. Marcador para detecção precoce de câncer de pulmão. Os fatores de risco continuam os mesmos. Cigarro. Fatores de risco do câncer de pulmão são os mesmos. Cigarro, poluição. Poluição, carga tabágica. Hoje tem muita parte genética também e a parte imunológica também. Uma pergunta que eu sempre fica na minha cabeça. O trabalhador com cimento, o operário de todo dia, ele tem um risco maior? Tem. Os estudos falam também que, principalmente a exposição ao amianto ou derivados, entendeu? Tem uma exposição maior porque vão ter lesões crônicas no parênquima pulmonar que podem levar a curto e médio e longo prazo a lesões que podem proporcionar uma lesão neoplásica e, com isso, desenvolver um câncer de pulmão. Certo. A grande preocupação atual, então, Rodney, é você pegar um câncer no começo, né? Vou usar um ditado popular. A gente morre de infarto, de derrame e de câncer. O resto é fatalidade. Bala perdida, acidente de carro, picada de cobra, qualquer coisa assim. Mas o básico é infarto, derrame e câncer. Infarto e derrame hoje com as estatinas, né? E com os estentes, né? Da minha área. Hoje, os meus pacientes estão chegando a 100 anos, né? Agora, o fator câncer. A gente tem um fator de proteção no mundo que tenha mudado a história mais recente ou não? Não tem ainda. O que a gente sabe realmente que é importante ter educação em saúde ainda. Educação em saúde em relação à prevenção primária da doença. E o que você falou é verdade. A gente sabe que hoje o câncer, qualquer tipo de câncer, quando descoberto inicialmente, a chance maior de cura, de tratamento é muito elevada para a gente tentar eliminar o problema. O grande problema, infelizmente, são ainda que a gente, como oncologista, vê muito que os
os tumores, os pacientes chegam com a gente com casos bastante avançados, infelizmente com dificuldade muito grande em tratamentos adequados. Então, já com metástase, já Isso. muito grave. Isso é interessante, porque eu que sou um cardiologista, de vez em quando não, eu tenho tido um percentual importante de diagnóstico de cânceres pela investigação. Então, é dizer, os homens, eu peço PSA para todo mundo, testosterona para todo mundo, né? O raio-x acaba acontecendo e a função pulmonar, até por causa do exame que faz parte. Mulheres, colo do útero a gente preocupa, mamografia e sempre com os exames que dão atividade inflamatória no sangue, marcando. Alfa-1, o próprio VHS, o velho VHS, que eu falo para os meus alunos, quando eu era aluno, o VHS fazia parte do hemograma. Depois alguém tirou do hemograma para cobrar R$15 a mais. Mas esses exames de sangue básicos, a gente ainda detecta muito. Então, dá para te começar a suspeitar, né? Mas a velha sintomatologia ainda é a mesma? Emagrecimento, perda de peso? De todos. A maioria não é bem assim de todos. Mas eu acho... o primeiro ponto que você falou, em outros colegas que pedem exames, isso também é muito estabelecido na literatura. Alguns estudos mostram para a gente, por exemplo, câncer de tireoide. Quem é o profissional que mais dá diagnóstico de câncer de tireoide hoje no mundo? São ginecologistas. Porque o paciente vai lá e normalmente ele pede já ultrassom de corpo todo, às vezes, e aí pega a tireoide e procura a gente. Câncer de mama, vai no mastro e identifica, entendeu? É muito comum. Lá em São Paulo, por exemplo, quando a gente trabalhava lá no Einstein, era comum os cardiologistas realmente pedirem check-up, que é para isso mesmo, e aí identificar câncer de próstata, um nódulo no pulmão, investigar outras coisas mais. Mas faz parte. Que bom que está sendo pedido, que bom que estão chegando esse paciente com a gente, entendeu? E com relação a outra pergunta, de que tendo um marcador específico, os sintomas do câncer, a gente pode estar em um grande grupo. A maioria dos cânceres, realmente, a gente tem que ter o sinal de alarme. O sinal de alarme que nós temos hoje na atualidade. Perda de peso importante, se a pessoa perdeu mais de 10 quilos, ou então, porcentagem, mais de 20% do seu peso em pelo menos 1 a 2 meses, é um sinal de alarme importante para uma doença neoplásica. Febre contínua, principalmente febre durante o fim do dia, febre sempre no mesmo horário, é um sinal de alarme importante. Algum aparecimento de gânglios, algum nódulo que apareça na pessoa, apareceu do nada, apareceu um gânglio cervical. A célebre íngua. A íngua, então. A íngua, aparecimento de suspeitar de alguma doença neoplásica. E outras manifestações menos comuns, hemorragias, entendeu? Perda de sangue na urina, sangue nas fezes, outras coisas mais também, sempre suspeitar. Mas perda de peso, ficar atento, inapetência sem comer, perda da fome e tal, também. Voltando um pouquinho, o melanoma, o primeiro que a gente comentou agora, como trata, hein? Pois é, o melanoma... não é cirúrgico? Ou é cirúrgico? Depende. Eu fiquei com isso na cabeça. Depende, Eduardo. O melanoma, nas fases iniciais, detectado inicialmente uma pinta que eu identifiquei no banheiro tomando meu banho. Fui procurar um médico, dermato, um clínico, acho que é suspeita. Fez a biópsia do melanoma. Pinta pequena, dependendo do tamanho, cirúrgico. Cirúrgico. Entendeu? Chance de cura? Cirúrgico. Chance de cura, 30%, 50% de chance de cura. Então, baixa. Que não é tão alta, entendeu? Mas, infelizmente, o melanoma em estágios intermediário ou estágio avançado, o tratamento vai ser tratamento com drogas, com quimioterapia, com imunoterapia, radioterapia e outros artimanhas que nós temos. Então tá. A gente vai fazer um breve intervalo, porque nós vamos começar falando de PET scan, que é para alguns é a novidade do mundo. É verdade. Para alguns é a novidade do mundo. E de imunoterapia, que é excelente. um assunto mais moderno. O grande boom do momento na oncologia. Então, daqui a pouquinho, nós continuamos tratando disso. Um instantinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer.